Queria dedicar essa homilia para os casais que são católicos e católicos de verdade, que não se deixaram levar pelas ideologias desse mundo, as ideologias secularistas, materialistas, feministas, para que vocês possam refletir, principalmente os casais novos, né? No sábado passado eu fiz a celebração do casamento de Mateus e Rebeca, que é conhecido aqui na comunidade como Feijão, né? Me parece que é Feijão. Eles são filhos do Zezé e da Fatinha. Ele é filho, né? E lá, quando eu estava realizando a cerimônia, e como toda homilia referente ao matrimônio, tem que entrar essa questão da fidelidade e também dos filhos, porque não tem cabimento um sacerdote fazer uma celebração do sacramento do matrimônio e não tocar nesses dois assuntos que são próprios da missão do casal. Então, tem que tocar nesse assunto. Assim como o bispo, quando ele ordena um sacerdote, ele vai falar das coisas referentes aos sacramentos, ao evangelho, à palavra de Deus e tudo mais, a Santa Missa, o serviço aos pobres, a vocação matrimonial, ela vai incluir nisso aqui. Imagine, o padre faz uma cerimônia e na hora da homilia fica só falando: que bonitinho, vocês se encontraram, Deus te ajudou, que beleza, vai ser bonitinho esse casal. E fica nisso aqui e não dá um norte daquilo que o casal deve viver. Então lá, claro, eu toquei no assunto da fidelidade e falei para os dois, né? Olha, não tenham medo de ter filhos. É preciso ter. Vocês estão casando justamente para isso. O matrimônio é para isso. O casal, quando casa, eles, tirando, aqui abre um parêntese, né? Aí entra a exceção daqueles casais que estão tentando e não estão conseguindo ter filho, porque tem alguns que entram também nessa situação, que é um mistério que nós não conseguimos entender. Então, tirando esses, eu estou falando daqueles que não tem problema nenhum. E tem como gerar. Só que não querem, diante de uma ideologia que está aí, né? Aí vem aquelas implicâncias que fica dizendo: nesse mundo do jeito que está, como é que eu vou ter muitos filhos? Então, para que casou? Se casou é para ter filhos. Ah, mas é tanta doença, é tanta coisa. Não, isso aqui deixe Deus cuidar. Faça a sua parte, vocês dois, dentro daquilo que a igreja também ensina dentro do matrimônio. Então, o casal que não quer ter filho, ou eles calculam, como eu falei para eles, não é o casal que tem que dizer assim: eu quero X número de filhos. Não, é Deus que vai dizer o número X. Por exemplo, eu venho de uma família de 4 irmãos, nós somos em 4 pessoas, né? Aí, recentemente, quando eu estava até em casa, eu perguntei para a mãe: mas por que a senhora não teve mais, né? Foram 4. Ela disse: porque não veio. Então, Deus quis só 4. Se Deus quisesse mais, pelo que minha mãe falou, teria mais filhos. Mas foram só 4. Deus deu 4. Então, está certo. Então, é para vocês, casais de agora, pensando no futuro. Agora vamos à homilia, para vocês entenderem por que eu estou falando isso aqui. Então, 2 pessoas aqui se apresentaram a Jesus, dizendo que queria segui-lo. Jesus falou: olha, se você quer me seguir, então saiba de uma coisa: as raposas têm até toca, mas o Filho do Homem não tem onde morar, não tem nem onde reclinar a cabeça.
Então está dizendo, não venha me seguir achando que você vai ficar rico, que você vai ter alguns bens. Não, você vai ter não vai ter nada, só a mim. E depois o outro vem e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então, existe um chamado que é universal. Todos os povos são chamados a seguir Jesus Cristo como Deus, como Senhor. Essa é a vocação de todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Essa é a vocação universal. Então, aquelas pessoas que vivem fora de Deus, que não querem saber de Deus, aquelas pessoas que têm os seus próprios deuses, que criaram suas próprias religiões, todos são chamados a seguir Jesus. Esse é o chamado universal. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, dentro deste chamado, existem dois estados, que nós chamamos estados de vida, que Deus também chama. Então, tem o estado matrimonial, o sacramento do matrimônio, que aqui ninguém precisa ficar se esforçando e perguntando se Deus quer que eu seja casado ou não, porque o outro é Deus quem chama de forma específica. Então, se Deus não chamou de forma específica a pessoa para a vocação religiosa ou sacerdotal, então é casamento. Então, é natural. Essa é a vocação natural. E essa vocação natural, dentro desse estado, como eu acabei de falar, é o que eu disse antes. O casal chamado, através do amor entre os dois, sem nenhum constrangimento e entendendo bem a sua vocação, que é gerar filhos para Deus, eles vão gerando. Porque Deus, ele quer ter filhos no céu. E para ter filhos no céu, ele precisa do casal. Então, eles casaram, então, sem constrangimento. Mas nós vivemos num mundo paganizado, secularista, que ficam ditando e ficam dizendo que a terra vai ficar muito pesada com muita gente, então está descartando, né? Estou brincando. Descartando, e o modelo de casal hoje é que tenha 1 ou 2 filhos. Quando é 3, já começam a falar alguma coisa, 4 piorou, imagine 6, 7. Vai dar mais problema ainda. E é engraçado que os próprios casais, eles fazem gozação com eles, né? Eles ficam denegrindo uma vocação que é deles também. Então, quando vê um casal com muitos filhos, os casais ficam, nossa, para quê? Não sei o quê, não sei para que tanto faz. Meu Deus do céu. Não entenderam? Pensa que casamento é só juntar um homem e uma mulher para os dois ficarem juntos aí. Não é. Não entendeu a vocação. Então tá ok. Esse é o primeiro estado. O segundo estado, que é esse que Jesus está falando, referindo-se a essas duas pessoas aqui, que é a vocação sacerdotal ou religiosa. Hoje também tem os celibatários, né? Que não são religiosos, são leigos que vivem essa vocação. Essa vocação, ela parte de uma iniciativa de Deus, não é uma iniciativa da pessoa. Por exemplo, um rapaz, ele se admira com o sacerdócio, ele acha bonito os padres usando as casulas de batina, celebrando a missa, fazendo batizado, eles ficam assim, eu também quero ser. Não, não tem vocação. Ele acha bonito. E que bom que acha bonito, mas Deus não te chamou, porque é preciso que essas pessoas elas passem por uma experiência pessoal. Não dá para indicar também como é que é essa experiência. É de várias formas. Só percebe quem é chamado.
Por exemplo, eu em 1985, né, através daquela passagem, Pedro, de hoje em diante tu serás pescador de homem, aquela palavra calou bem forte no meu coração. E eu vi que Deus me chamava ao sacerdócio. Tinha até uma moça que eu gostava, nós estávamos até já ali começando alguma coisinha. Ela escrevia, nesse tempo não tinha e-mail, né? E nem celular, então escrevíamos carta um para o outro. Só que chegou um momento que eu disse, eu não posso enganar mais essa menina. E eu parei de escrever para ela. Eu tinha uma foto dela, eu rasguei a foto dela. E pronto, eu tinha convicção que Deus me chamava ao sacerdócio. Graças a Deus, está aqui, eu sou padre. Não sou perfeito, mas estou aí lutando, né? Tentando cada vez mais ser melhor. Então, é uma vocação específica. Repito, Deus quem chama. E quando Deus chama, não adianta ficar com mimimi, enrolando. Eu não quero não, porque eu quero casar e tal. Tudo bem, cada um dá a sua resposta. Mas se eu posso, então, ficar na paróquia fazendo os trabalhos. Não, ele está chamando para a vida religiosa. Ele está chamando para uma vida exclusiva. A pessoa ela pode até casar, mas ela não vai conseguir ser feliz. Ela pode ser até uma boa mãe, ou ele pode ser até um bom pai. Mas não vai ser feliz, porque lá no fundo fica aquele questionamento, aquele vazio. Deus me chamou? Uma vez eu me deparei com um sacerdote, meu Deus, eu fiquei com pena dele. Ele tinha largado o sacerdócio porque acabou gostando de uma mulher. Então, aí ele entrou lá na sala que eu estava e já entrou chorando, chorava aquele homem chorando. Aí eu deixo a pessoa chorar, né? Não vou mandar, pare de chorar. Não, deixa a pessoa chorar. E depois que ele acabou de chorar, aí diz, mas por que você está chorando? Ai, padre, eu sou padre, mas larguei o sacerdócio. Casei, padre, a minha esposa, ela é maravilhosa, os meus filhos também. Ai, Marcos, como eu tenho saudade do altar. Como eu queria estar celebrando missa, mas hoje eu não posso. Aí o conforto que eu disse para ele foi, agora o senhor oferece, né? Não tem como, o senhor casou. Quem sabe quando seus filhos estiverem bem grandes e sua esposa tiver morrido, aí o senhor pode rever isso aí, né? Mas agora não dá mais. Está vendo? Foi chamado, mas persistiu em ser uma coisa que Deus não queria, mas Deus deu a liberdade para a pessoa, para ele querer fazer isso. Agora ele tem a esposa, tem filhos, é um pai maravilhoso, é um esposo maravilhoso, mas dizendo o altar. Eu quero celebrar a missa, mas não posso. Está vendo? Essa é a vocação específica. Aquela moça que sente aquela inclinação que não parte dela, parte de Jesus Cristo. E aí ela vai caminhando e vai percebendo, ela entra na vida religiosa ou se torna celibatária. Só que essa vocação, ela é radical. É uma vocação que é para deixar a família mesmo. A pessoa ela pode ser enviada para lugares muito distantes. E para esses lugares pode ser que ela nunca mais nem volte para casa, nem volte para rever os familiares. Por isso que é uma vocação radical. Como eu sempre trago aqui para vocês, São Damião, né? Nasceu na Bélgica, se eu não me engano. E quando ele foi lá para... como é? A ilha de Molokai, sim. E me parece que essa ilha é lá no Havaí, né? Então ele foi para o Havaí, chegando lá, foi enviado para lá, ele se dispôs aí para cuidar dos leprosos e lá ele morreu.
Quando ele se despediu da mãe, ele disse assim para a mãe: mãe, nós só nos veremos no céu. E naquele tempo não era avião, era de navio. Então ele veio da Bélgica para cá. E não voltou a ver mais a mãe. Ele morreu lá com os leprosos. Não viu. Agora estão no céu se vendo lá. Mas lá nem é pai, nem é mãe, nem nada. É tudo filho de Deus, tudo irmão. Então essa vocação, ela é exigente. A resposta é exigente porque nós temos os nossos apegos, e graças a Deus que nós temos apego aos nossos familiares, que coisa boa, essa renúncia, né? Eu deixo meu pai, eu deixo minha mãe, eu deixo meus irmãos, que eu cresci junto ali, e hoje cresci junto com os meus irmãos, fui amamentado pela minha mãe, o meu pai que providenciou tudo de roupa, de alimento para nós. E chega um momento que a gente tem que olhar para eles e dizer assim: eu tenho que deixar vocês. Isso é fácil? Não é. E essa renúncia, ela vai ser sempre, toda vez que se vai em casa, é uma nova renúncia, porque o desejo é de ficar ali. Ainda mais quando os pais já estão velhos, né? Eu estou com meu pai, minha mãe está com 84 anos, meu pai já morreu. Então eu fico ali, né? Mas na hora da saída não é fácil. Dá vontade de trazer a mãe também, ou eu ficar lá. É sempre essa renúncia. Mas o que é que me faz ficar tranquilo de até não querer, de não ficar em casa e cumprir a missão de Deus, de viver o meu sacerdócio? É porque eu tenho 2 irmãos, a minha irmã já morreu, mas eu tenho 2 irmãos que cuidam da minha mãe. Então, essa passagem aqui, deixe que os mortos sepultem os mortos, eu queria sepultar minha mãe, eu nem sei se eu vou sepultar, o meu pai eu sepultei, minha irmã eu sepultei, mas eu não sei se eu vou sepultar a minha mãe. A gente fica sempre com essa questão. Porque se eu fico morando com a minha mãe, eu estou negando a vocação que Deus me deu. E a vocação que Deus me deu foi: deixa a sua família e vem me seguir. E veja que isso também é muito difícil para os pais. Ter que deixar os filhos, entregar os filhos. Diz que até, né, foi Dom Adair até que falou esses dias, né? Ele colocou lá não sei se no Instagram, não sei, que quando a mãe, no dia da ordenação, aí não tem a mão do padre é amarrada, né, com aquele pano, aí a mãe vai lá e tira, e diz que a mãe leva para casa, não sei nem se minha mãe levou o meu, né? Não sei, vou perguntar para ela um dia. Diz que a mãe leva para casa, e no dia que a mãe morre, aí aquele pano é enrolado nas mãos da mãe. Aí disse que quando a mãe chega lá, diante de Deus, aí Deus faz a pergunta: o que você me deu? Ela mostra o pano: eu dei meu filho ao Senhor. Ela dizia assim, né? O filho que foi ordenado, ela deu para ele, não ficou para ela. Coisa bonita esse significado, é muito lindo, né? Eu não sabia desse significado, fui saber esses dias agora. Porque não dá, é tanta coisa na igreja que a gente não aprende, a gente não sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, graças a Deus, né? Então, voltando. Então não é fácil uma mãe e um pai entregar o filho para Deus. Mas quando os pais são católicos, e católicos de verdade, e eles entendem o significado de entregar um filho para ser sacerdote e uma filha para ser uma freira ou para ser missionário, embora seja dolorido, mas lá no fundo eles agradecem a Deus. Nossa, o meu pai, tinha vezes que eu queria até jogar água assim que era uma alegria tão grande para dele, que eu vi até que ele ficava até orgulhoso, né?
Então, às vezes, eu queria jogar um balde de água, mas fica quieto, calma. Olha, não precisa ficar nesse orgulho todo, não. A alegria do meu pai saber que eu era padre. A minha mãe. Os meus irmãos também. Né? Embora quando eu chego lá, eles ficam até brincando. Agora só porque é padre, não sei o quê, fica se brincando comigo. Mas é uma coisa muito boa. Mas esse deixar. Aí agora eu volto ao início da homilia. O que é que vem acontecendo hoje? Muitas vocações, quer seja missionária, quer seja religiosa ou sacerdotal, os filhos estão tendo que largar a vocação para ir, entre aspas, para ir cuidar do pai e da mãe, porque é filho único. Deixe que os mortos enterrem os mortos. A igreja, ela não vai faltar contra a caridade. Aí chega lá, a mãe está lá sozinha, não tem ninguém para cuidar, o filho vai ter que ir, vai ter que abdicar da vocação. Tem religiosas por aí que eu conheço, que tiveram que voltar para casa, até de mosteiro, tiveram que voltar para casa para cuidar da mãe ou do pai, porque ficaram sozinhos, porque não tem irmão, não teve irmão para cuidar. Vocês estão vendo como implica numa questão prática? Nós falamos na teologia pastoral, é uma questão pastoral essa. Só quiseram ter 2 filhos, aí às vezes um não quer nem saber do pai e da mãe, o outro que é chamado acaba vindo, mas tem que voltar para casa porque o outro não quer cuidar do pai e da mãe. Mas se tem vários filhos, eu acho bonito isso, tem filhos por aí que abdicaram de casar para cuidar dos seus pais na velhice, para não ter que mandar o pai e a mãe para o asilo, já ia falar hospício, ela levar para o asilo. Então, hoje nós nos deparamos com isso. Aqui na comunidade Canção Nova, a gente vê isso. Né? Quantos que estão tendo que ir para casa para cuidar do pai e da mãe, porque não tem um irmão que cuide. Porque, às vezes, pode ser que esse pai e essa mãe, né, só quiseram ter um filho. Só quiseram ter 2. Não quiseram ter muito. E ali, quando se tem muito, pelo menos eu estou falando para pais católicos, às vezes 2, acabam indo para a vida religiosa, mas os outros se casam e ficam morando perto ali dos pais, cuidando dos pais, e o outro dá conforto. Repito comigo, né? O que me faz ficar tranquilo com uma mãe de 84 anos, né, que a qualquer momento, né, ou eu ou ela, pode ser que morra, mas está mais a minha mãe do que eu, na cronologia, a qualquer momento eu posso receber uma notícia que minha mãe faleceu. Mas eu sei que minha mãe, na doença e tudo mais, eu tenho esses 2 irmãos que estão lá, que estão cuidando, porque nós fomos em 4. Uma já foi, ficou 3, eu, entre aspas, filho desnaturado, tive que largar a família, e hoje eu não posso ficar lá, embora eu quisesse. Aí eu tenho meu irmão e minha irmã, que estão, os meus 2 irmãos, cuidando dela. Vocês estão entendendo a implicância? Por isso que eu estou falando, estou dizendo, casais católicos, pelo amor de Deus, se vocês não têm dificuldade de gerar, então não tenham medo, como São João Paulo II, não tenham medo de ter filhos, porque senão você poderá prejudicar até uma pessoa que Deus chamou para ser papa um dia, e não vai poder ser, porque vai ter que voltar para casa para cuidar do filho, cuidar do pai, porque não tem irmão, não tem ninguém que cuide. E também não tem cabimento uma pessoa ser chamada à vida religiosa ou ao ministério sacerdotal
ou a vida celibatária, e, por causa da vocação, colocar o pai e a mãe num asilo. Não tem cabimento, tem que cuidar. E a pessoa não pode também ficar com problema de consciência. E agora? O que é que eu vou fazer? E Deus? Eu tenho que servir a Deus? Não, vai cuidar do seu pai, sim, vai cuidar da sua mãe, não tem jeito. Não tem quem cuide, é você. Deus até vai se alegrar. Embora seja uma situação tão difícil, né? Imagine aquela religiosa que é carmelita. E ela, depois de tantos anos no Carmelo, já se acostumou e tudo mais. Aí ela deixa o convento para ir para o mundo para cuidar da mãe, porque ela é a única filha. É um sofrimento agora. Fica um problema de consciência. Mas, ao mesmo tempo, uma alegria, eu tenho que cuidar da minha mãe. Quem vai cuidar? Estão vendo? Como dá agora para entender, né? Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai, para uma vocação que tem vários irmãos, ele não pode dizer isso. Agora, se ele é sozinho, realmente vai ter que esperar o pai e a mãe morrer, para depois ele seguir o caminho dele. Pensem nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.